Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Vamos, nesta aula de hoje, continuar a resolução, do solucionário do livro-texto Moisés no Sensweig, quarta edição, Mecânica, volume 1, capítulo 13, questão de número 2. Tá? Essa aula vai para uma playlist, do canal, denominada Solucionário do livro-texto Moisés no Sensweig. Bem, esse é o último exercício, para fechar, fechar o livro volume 1, que nós já resolvemos uma questão de cada capítulo, tá? Então vamos ler o enunciado do problema e em seguida resolvê-lo, tá? Então diz o seguinte: um bloco de massa M, capaz de deslizar com atrito desprezível sobre um carrinho, está preso a uma mola de constante elástica K de 25 Newton por metro quadrado, tá? A massa é 1 kg, então já está tudo no SI, tá? Inicialmente relaxada, o carrinho é acelerado a partir do repouso com aceleração constante A, de módulo 2,5 metros por segundo ao quadrado. Também no SI, tá? Mostre que o bloco adquire um movimento harmônico simples e calcule 3 itens. Letra A amplitude do movimento, B, o período e C, a compressão máxima da mola, tá? Então esse é um problema bastante interessante, pois ele trata, nesse capítulo, problemas relacionados com forças de inércia, Como é que você pode relacionar um referencial inercial com um referencial não inercial? Nós sabemos que o referencial inercial é aquele referencial cuja velocidade dele é constante em modo, direção e sentido, tá? Então, como é que você pode relacionar a física vista por um referencial inercial com um não inercial? Será que é a mesma? E, bem, o que há de diferente entre esses dois referenciais? O que surge, O que você pode notar de distinto entre esses dois observadores? Bem, então vou tentar deixar claro nesse problema. Então você tem aqui o carrinho, o mesmo desenho que nós tínhamos, massa M, constante elástica K e aceleração A para a direita. Todo esse sistema há uma dinâmica sem atrito, tá? Os dados do problema todos estão aqui. Ele diz que essa aceleração A aqui é constante, logo esse tipo de movimento, ele obedece aqui o chamado MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração é constante. Então, eu vou começar resolvendo esse problema para um referencial do tipo inercial, ou seja, um referencial ligado ao solo, Então, o referencial ligado ao solo, como é que ele enxerga a física, nesse sistema? Eu vou chamar esse referencial S, de inercial. Então, você sabe que você tem o eixo X e Y, E qual é o diagrama de corpo livre, Então, você tem esse cara que está aqui fora, no solo, ele enxerga normal, enxerga o peso, e quando ele acelera para a direita, esse bloco ele vai para a esquerda por inércia, Então, utilizando a primeira lei, de Newton, que é a lei da inércia, você pode explicar muito bem por que o bloco ele vai para trás, pela inércia ao movimento, quando você muda o estado do corpo, ele estava em repouso e passa a tornar-se, ele começa a mover-se, E aí ele tenta resgatar esse estado, anterior ao estado que ele tinha antes do movimento, que era o repouso. Então, por inércia, ele tende a ir para trás, E aí você pode descrever toda a dinâmica, o diagrama de corpo livre, por exemplo, tem a normal, tem o peso e uma força elástica puxando o bloco para trás, Uma massa M aqui. Então, já que não tem atrito nesse sistema, é sem atrito, então não vou analisar nada no eixo Y, porque a dinâmica toda se dá no eixo X, tá? E o eixo X positivo é para a direita, perfeito? Então a força elástica é menos Kx, Aqui é o diagrama de corpo livre, igual a massa vezes a aceleração, X dois pontos. Então você pode passar esse camarada para o lado daqui e dividir tudo por M. Quando você faz isso, você chega nessa equação diferencial, x dois pontos mais ômega zero ao quadrado x igual a zero, onde ômega zero ao quadrado é K sobre M, Essa razão K dividido por M. Bem, essa aqui é uma equação diferencial muito conhecida nossa, equação diferencial do oscilador harmônico. Então, uma equação diferencial de segunda ordem, coeficientes constantes, linear, homogênea
e de segunda ordem, tá? Você pode aplicar qualquer técnica, né, de solução de equação diferencial, o método Schultz, o método que é o Ansatz, né? Você pode aplicar também a transformada de Laplace, por exemplo, né? Então você pode escolher aqui o método de solução dessa equação diferencial e resolver. Bem, quando você aplica alguma técnica de solução, você pode ter algumas soluções possíveis. Você pode ter soluções combinadas do tipo seno e cosseno, né? com constantes multiplicativas reais, né? Você pode ter uma solução tipo essa que eu coloquei aqui, uma constante cosseno de ômega 0t mais φ, onde φ é a fase e Cb é uma constante real, tá? Ômega 0 é a velocidade angular, né? A frequência de oscilação natural. Você pode ter uma solução de tipo outra constante, seno de ômega 0t mais uma outra fase. Então, existem, né, a solução mais geral possível é combinações lineares de seno e cosseno. E você pode ter outros casos também de só seno ou só cosseno, como colocamos aqui. Então, vou analisar puramente cosseno para a gente poder ter uma noção melhor sobre esse movimento, tá? Todas as soluções, né, as possibilidades são idênticas, tá? Então, quando você aplica alguma técnica de solução de equação diferencial, você encontra uma solução tipo essa. Já como equação diferencial de segunda ordem, aparecem duas constantes a serem determinadas, B e a fase. E quais são as condições, como é que você encontra essas constantes, né? Se uma equação diferencial de segunda ordem, ela tem que ter, no mínimo, aparece, né, duas constantes para serem determinadas e você tem que ter, no mínimo, duas condições iniciais. As condições iniciais são x na posição em t igual a 0 é x0 e a velocidade em t igual a 0 eu chamo de v0. Quando você tem aqui duas variáveis e duas condições iniciais, você substitui, né? Para t igual a 0, 0 aqui, aqui vai ser x0. Esse camarada anula, fica cosseno de φ b. E depois você deriva em relação ao tempo, substitui v0 em t igual a 0, vai ter um seno aqui, vai aparecer aqui um menos e o ômega 0 sai, um φ, e você vai ter um sistema de equações, né? Duas equações e duas variáveis para serem determinadas, que é b e φ. E aí você pode escolher alguma técnica de solução de sistema por substituição, a mais aconselhada é substituição, tá? E aí você resolve esse sistema e encontra as duas constantes, b e φ, né? A constante b você encontra como sendo a raiz quadrada de x0 quadrado mais v0 quadrado sobre ômega 0 quadrado, cosseno de ômega 0t mais φ, onde esse φ é menos o arco tangente de v0 sobre ômega 0 x0. Você encontra esse b aqui, é a amplitude de oscilação, tá? E φ é a fase. Então você encontra a solução do problema. Mas como ele diz que esse sistema ele parte do repouso, né? Então a velocidade dele inicial é igual a zero. Então esse camarada aqui anula, fica x0 quadrado, raiz quadrada dá o próprio x0, tá? E o cosseno de ômega 0t, o φ, quando v0 é zero, então qual é o arco cuja tangente é zero, né? Zero sobre esse valor vai dar zero. É o ângulo nulo. Então esse φ é zero, esse camarada é zero, então fica raiz quadrada de x0 quadrado dá x0, cosseno de ômega 0t. Essa vai ser a solução do problema quando você aplica as condições iniciais, especificamente a do problema que diz que a velocidade inicial é nula. Então essa é a solução desse problema, né? x de t, x0, cosseno de ômega 0t, vista do referencial inicial no solo. Bem, mas quem é x0? Bem, né? Então nós sabemos que em t igual a zero ele começa, toda aceleração em todo movimento ela é constante, ela vai variar. Então você, para encontrar x0 em termos das variáveis dadas do problema, você deriva duas vezes e encontra menos, né? Derivada duas vezes aqui vai dar, uma vai dar o cosseno, dá menos seno, depois o seno dá o cosseno novamente. O ômega 0 sai duas vezes, né? Quando você aplica a segunda derivada, então fica menos ômega 0 quadrado, x0, cosseno de ômega 0t. Em t igual a zero, né? Aqui, ó, em t igual a zero, esse cosseno dá 1 e essa aceleração é a positiva, que de acordo com o meu referencial aqui para a direita é positivo. Então, vista do referencial no solo inicial, essa aceleração é positiva e está para a direita, valor A constante. Então, vale A, então você encontra o valor de x0. x0 vai ser menos A sobre ômega 0 quadrado.
e aí você substitui o valor de x0 encontrado, e aí você tem a solução final vista do referencial inicial S, que vai ser menos A sobre ômega 0, cosseno de ômega 0t. Então, para o referencial S inicial, ele vai ver esse sistema oscilando como um MHS, né? Como um movimento harmônico simples de frequência ômega 0, né? Que é raiz quadrada de K sobre M, né? E uma amplitude do tipo A sobre ômega 0 quadrado. Esse A é a aceleração e ômega 0 é a oscilação, a frequência natural desse sistema. Bem, agora como é que fica a mesma solução agora vista por um outro referencial, que é o chamado não inicial, que viola as leis de Newton, né? Então nós sabemos que o referencial, quando ele é inicial, a velocidade dele é constante em modo, direção e sentido, então todas as leis de Newton conhecidas da mecânica são válidas, né? Isso é uma observação bastante interessante que você pode olhar, né, lá na primeira lei, a lei de Newton, né, que é a chamada lei da inércia, e especificamente também trata sobre referenciais onde essas leis são satisfeitas, né? Então é chamado referencial inercial. Bem, quando tem um referencial não inicial, o que tem de diferente? Eu posso utilizar as leis de Newton? Sim, né? Você pode usar as leis de Newton desde que você inclua no diagrama de corpo livre, né, além de todas as forças presentes no sistema, uma força chamada força inercial, né, ou também chamada de pseudo-força, força fictícia. Esse nome não cabe bem a sua nomenclatura nesse contexto, porque de fictícia e pseudo-força ela não tem nada, né? Quando você está no referencial não inicial, você sente de fato essa força. Só que ela é uma força diferente de qualquer uma outra, né? Porque, por exemplo, ela não satisfaz, por exemplo, a causalidade, né? A terceira lei de Newton, né? A toda ação tem uma reação, então aparecem duas forças de mesma intensidade, de mesma direção, sentidos opostos, atuando em corpos diferentes. Então, ela não tem, digamos, um par de forças como as forças conhecidas, né? Normal, peso, que nós já estamos habituados a trabalhar. Então, você pode utilizar as leis de Newton desde que você inclua uma força que viole, né, qualquer uma dessas afirmações das leis de Newton, né, das suas leis, e essa força chamada força inercial, tá? Então você escolhe agora para o referencial do bloco, né, colado no bloco, então você vai dar eixo X positivo para a esquerda, eixo Y para cima, e quais são as forças que atuam nele, né, nesse bloco, né? Então tá aqui, eu chamei de referencial S', o não inicial, para diferir do referencial S, que é o inicial. Então Y' para cima, esquerda X', positivo, positivo. E aí, vista por esse referencial, se o bloco ele acelera para a direita, visto do referencial do solo, no referencial não inicial, que é um referencial que a velocidade é variável, né? Você vê uma aceleração no sentido contrário, ou seja, para lá, para a esquerda. Está aqui. Quais são o diagrama de corpo livre? Tem a normal, o peso, além das duas forças, tem uma força elástica, né, para a direita, puxando o bloco, e essa força inercial, né, que viola, digamos assim, as leis de Newton, né, a definição de força, né, essa que é a pseudo-força, a força fictícia, que de fictícia não tem nada, né, vai estar atuando para a esquerda. Então, a explicação que você daria para o referencial do solo, quando ele começa a acelerar, ele parte do repouso, esse camarada ele vai para trás aqui, para a esquerda, porque por inércia, né? Já para o referencial S', que é o não inicial, quando ele vê esse sistema iniciar o seu movimento, né? Esse bloco vai para trás, mas não por inércia, ele vai para a esquerda por ação de uma força que eu chamo de força inercial, né? SFI aqui. Então, vou aplicar o diagrama de corpo livre, né, aqui que já foi aplicado, e vou analisar toda a dinâmica somente no eixo X, que é o que nos interessa, tá? O eixo X' é esse aqui. Então, você tem a força de inércia, né? Essa força de inércia é a massa do objeto vezes a aceleração, né, que ele sofre, no caso é A, menos a Kx', né, que é a força elástica, que está no sentido contrário, então é negativa, igual a mx,
linha, né? Massa vezes aceleração, já que a massa do corpo é constante. Então perceba que além da força elástica, que é a força naturalmente que satisfaz a lei de Hooke, que está presente nos sistemas com molas, né? Em primeira aproximação, aparece uma força inercial. E essa força inercial você insere no sistema não inercial. Então perceba, para eu estudar as leis de Newton para um referencial não inercial, apesar de aparecer uma força que viola as leis de Newton, né, você pode fazer todo o estudo da dinâmica, né, aplicando o diagrama de corpo livre, eixo X, eixo Y, desde que você introduza, além da força natural, né, que aparece no sistema, uma força, uma pseudo-força, que é esse valor, que ela é o valor da massa vezes a aceleração do sistema não inercial. Tá? Então, essa pseudo-força que foi introduzida nesse sistema. Quando você faz isso, você isola aqui o x', passa-se menos kx para o outro lado, divide tudo por m, você encontra uma equação diferencial agora por referencial S', né, não inicial, do tipo x2', x2 pontos linha mais ômega zero quadrado, x' igual a A. Né? Então, uma equação diferencial de segunda ordem, coeficiente constante, né, linear e não homogênea. Tá? Então, quando você passa toda a dependência de x para a esquerda, ainda sobra um valor que não depende de x. Quando esse valor é zero, você diz que a equação diferencial é homogênea. Quando ele é diferente de zero, você diz que a equação diferencial é não homogênea. Como é que você resolve essa equação diferencial? Né? Você primeiro resolve a solução, a parte homogênea, e depois a solução particular, né? o termo não homogêneo. Então, a solução homogênea nós já fizemos anteriormente, né, que é basicamente a mesma equação diferencial por referencial S, que é o inercial. Encontramos uma solução do tipo essa daqui, ó. Então, a mesma coisa nós faremos, né, igualar essa equação diferencial igual a zero, você resolve a parte homogênea. A solução já é essa aqui que nós já encontramos anteriormente, né? x0 cosseno de ômega 0t. Só que x0 eu troco por x0', já que eu estou no referencial inercial aqui, S'. Então essa é a solução homogênea. E a solução particular, você vai aplicar aqui o método do chute, né? Ou do Ansatz. Você pode aplicar qualquer outra técnica, basta você olhar a solução aqui, o termo não homogêneo, já que é um polinômio e uma equação diferencial de segunda ordem, você chuta como solução particular um polinômio de segunda ordem, né? Uma parábola, uma equação de uma parábola, onde você quer determinar quem são essas constantes C, D e E. Né? Já que essa solução depende do tempo, a solução particular também deve carregar a dependência temporal. Deriva duas vezes, substitui aqui, vai dar 2C mais ômega zero quadrado x', você substitui aqui, igual a A. E aí, com essa equação, você conclui, né, que C é zero, quando você faz a igualdade, D igual a zero, e E, né, já que tem um termo multiplicativo aqui, vai ficar ômega zero quadrado E igual a A. E o E vai ser A sobre ômega zero quadrado. E C e D são nulos. Tá? Então você resolveu o sistema e encontrou a solução particular da tua equação diferencial. Então a solução geral vai ser a soma da homogênea mais a particular, né? Já que é um sistema linear. Então a solução final dessa equação diferencial aqui, né, para o referencial S', vai ser a parte homogênea mais a particular. A homogênea é esse valor, a particular é esse valor. E aí você, né, quer encontrar quem é x0. Então, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, né, para encontrar x0 e relacionar isso com as variáveis do problema, eu derivei duas vezes, substituí, né, que aqui a aceleração no caso era A, constante, e encontrei o valor de x0. Então, a mesma coisa você pode fazer aqui, né? Você deriva essa equação, essa solução geral, linha, né? Deriva duas vezes, isso aqui é uma constante, né? Dá zero. Aqui vai cair o ômega zero para cá duas vezes, ômega zero quadrado, aqui vai ter um menos, né? E vai voltar a solução, e isso aqui vai ser a aceleração do teu referencial. E ela é A para a esquerda, e é positiva. Então, você vai substituir aqui esse camarada como sendo A, e vai encontrar a solução aqui de x0. Quem vai ser x0 vai ser menos A sobre ômega zero, como havíamos concluído anteriormente. Né? x0 era menos A sobre ômega zero. Agora o x0', né? Que é esse camarada aqui, que é a amplitude inicial do referencial não inicial, é menos A sobre ômega zero quadrado. E aí você escreve esse camarada como sendo menos A ômega zero quadrado, cosseno A sobre ômega zero quadrado. Então essa é a solução
do referencial S' não inicial, e a solução que nós tínhamos anteriormente, né, a solução do referencial inicial era exatamente essa. Eu só reescrevi, tá? Eu coloquei para você comparar. Então, o que você pode concluir disso, que é interessante, é que ambos os referenciais eles irão reconhecer que, de fato, esse sistema do massa ligado a uma mola no bloco em movimento, né, um carrinho em movimento com aceleração lá para a direita, eles obedecem, perdão, obedece um MHS, né, um movimento harmônico simples, ambos com amplitudes do tipo A sobre ômega zero quadrado, idênticas. Só que apareceu um termo novo. Então nós vamos ver já aqui que a diferença desse sistema para esse, eles verão a mesma física, porém a posição de equilíbrio do referencial S' ela é distinta da posição de equilíbrio do valor médio, né, de X aqui no referencial S. Essa é basicamente a diferença entre esses dois sistemas. Mas a física, a amplitude de oscilação, a velocidade, se você quiser determinar, a aceleração, todos eles irão concordar com os mesmos valores, ou seja, as leis físicas são as mesmas para as quaisquer referenciais, né? E aí, como é um não inicial, já fiz a adaptação do não inicial introduzindo uma força, uma pseudo-força, isso dá todo o tratamento adequado, correto para esse sistema, tá? Então, verão a mesma física, perfeito? E aí ele pede a primeira situação, qual a amplitude? A amplitude é essa aqui, ó. Então, a amplitude é o que aparece no termo de cosseno, então você pode calcular A ômega zero quadrado, né? O A repete, o ômega zero quadrado é K sobre M. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, MAK. M é 1, K vale aqui, ó, 25 Newton por metro, tudo no SI, né? E você pode dividir isso aqui, vai encontrar 0,1 metros de amplitude, tanto por referencial S quanto por referencial S', tá? O período é 2π sobre ômega zero, né? O ômega zero é 2π sobre o período, você isola o período. Ômega zero é raiz quadrada de K sobre M, então fica 2π raiz quadrada de M sobre K. M é igual a 1, K é 25, fica aqui dá 6,28 aproximadamente, a raiz de 25 quadrada dá 5. Você vai dividir isso, vai encontrar um valor aproximado de 1,26 segundos. Esse é o período de oscilação, tanto no sistema de cima quanto de baixo, né? Já que eles têm a mesma função aqui, o mesmo argumento. Perfeito? E aí, só outro detalhe bastante interessante, se você quiser comparar, né, as soluções, né? Lembrando só um detalhe bastante interessante, com o referencial aqui, o meu sistema de orientação no referencial não inicial, o positivo é para a esquerda, e para o referencial inicial, o meu X é positivo para a direita. Então, tem sentidos contrários, tá? Então, isso aqui reflete, esse tipo de análise reflete as soluções de ambos os referenciais em termos de sinal, tá certo? Um é menos o outro, você pode trocar aqui, então elas são soluções simétricas, né? Um é menos, um é mais, e troca sinal aqui também se você quiser, etc., na hora de comparar. Então, a letra C ele pede qual é a amplitude máxima, né? A compressão máxima da mola. Então, visto o referencial inicial, quando você olha a solução aqui, que é essa, é o referencial inicial, é o S. Então, nesse referencial, você tem que o tempo, né? Por exemplo, o tempo ele tem que ter dimensão de 1 sobre ômega zero, porque esse argumento aqui é adimensional, é o cosseno de um número, né? Então, esse t tem dimensão de 1 sobre ômega zero. Então, esse tempo ele pode variar com múltiplos de π ou múltiplos de π sobre 2. Então, vamos analisar basicamente aí em termos do máximo e o mínimo. Então, para t igual a zero, por exemplo, esse camarada aqui dá 1, e você tem uma amplitude do tipo menos A sobre ômega zero. Então, aqui, ó, para t igual a zero, você tem esse cidadão aqui, né? Vai dar 1, ele vai ter uma amplitude menos A ômega zero quadrado. Já para ter múltiplos de π sobre 2, esse camarada se anula, a posição x de S é zero, tá? E a próxima, então, eu analisei t igual a zero, t igual a π sobre 2, né?
e agora t igual a π. T igual a π, esse cosseno dá negativo, com menos dá mais. Então, está aqui. Então, para o referencial inicial, que satisfaz essa equação, você tem o bloco, ele se posiciona ao longo do tempo nesses extremos, né? Aqui mínimo e máximo, e a chamada posição de equilíbrio, ou valor médio, né? Se você pegar esses dois camaradas e somar e dividir por 2, eles são simétricos, dá zero, você encontra a posição média, né? Que é exatamente a posição de equilíbrio do teu sistema, é nula, ou seja, a mola, o bloco oscila com a mesma amplitude para a esquerda e para a direita, tá? Infinitamente, já que não tem atrito, tá? Isso por referencial S. Então, ele satisfaz MHS com amplitudes simétricas e a posição de equilíbrio estando na origem. Agora, quando você olha o referencial S', né, que é o não inicial, e faz a mesma análise, nós podemos concluir o seguinte, que esse sistema não inicial, que é o S', ele vai também oscilar como um MHS, com a mesma frequência, a mesma amplitude, porém a posição de equilíbrio está trocada, foi mudada. Então, o mínimo aqui, o x' é 0, o máximo é 2A ômega 0, né? Porque se você olhar aqui para t igual a 0, esse camarada aqui vai dar 1, esse cara é simétrico, cancela, cancela, dá 0. Tá aqui, ó. Quando o t for π sobre 2, esse cara se anula, vai dar A sobre ômega 0, que é a posição de equilíbrio. E aqui, quando o t for π, dá menos 1, menos, dá mais, soma, vai dar 2 vezes A ômega 0 quadrado. Tá? Então, ele vai oscilar aqui com a mesma amplitude para a direita e para a esquerda, que nem aqui. A amplitude aqui é A ômega 0, aqui também é A ômega 0 quadrado. Só que a posição de equilíbrio, em vez de estar no zero, vai estar na posição A sobre ômega 0 quadrado. Tá? E o valor médio, se você somar esse com esse, dividir por 2, vai encontrar a posição de equilíbrio. Tá? Então, a solução, a compressão máxima da mola é vista por referencial não inicial. Tá? E ela vale o dobro, né, da medida pelo referencial S, que é do tipo A sobre ômega 0. Então, você vai encontrar o que o dobro, esse camarada é 0,1 vezes 2 dá 0,2 metros. Tá? Então, eu vou fazer um comentário final desse problema, que é relacionar as transformações de Galileu com esse sistema. Né? Então, nós sabemos que existe uma transformação que você pode relacionar o referencial S com S'. Essas transformações para baixas velocidades, né, comparáveis à velocidade da luz, chamadas transformações de Galileu. Então, quando o t' é igual a t, né, que transformações são essas? Né? T' é igual a t, então o mesmo tempo medido pelo referencial S' é idêntico ao referencial S. Os tempos são idênticos. Como trata-se, né, de acordo com a nossa referência, o S' se move para a esquerda positivamente e o S se move para a direita positivamente, então você tem uma situação de aproximação. Uma situação de aproximação, você tem que satisfazer essa transformação de Galileu com sinal negativo. Quando é afastamento, é um sinal de mais. Então, o referencial S e o S', eles têm que satisfazer essa transformação. Então, a gente sabe que o movimento é puramente uniformemente variado, então você pode querer saber quanto equivale essa velocidade, já que ela é variável. A velocidade é a aceleração vezes o tempo. Substituindo aqui, você tem que AT com T dá T quadrado, então a equação que rege a dinâmica, né, a transformação de Galileu para o referencial S' no eixo X, né, é essa transformação. Nós sabemos que T ele tem dimensão de 1 sobre ômega 0 ao quadrado, então dá 1 sobre ômega 0 ao quadrado. Então, substituindo aqui, você tem esse resultado. E aí, como final, né, a partir das transformações de Galileu, você chega aqui, os dois referenciais têm que concordar com essa equação. Então, quando você analisa os resultados que nós encontramos anteriormente, tanto o resultado para o referencial S quanto para o referencial S', são esses dois resultados, você pode notar que esses dois resultados satisfazem plenamente as transformações de Galileu. Então, S', quando você pega esse resultado e subtrai esse valor, esse camarada cancela com esse. Então, esse referencial S', que vai dar esse termo aqui, ó, é idêntico ao termo encontrado em S.
tá? Esses dois ditados são idênticos, ou seja, depois que você executa as transformações de Galileu, encontra os resultados, faz análise, uma espécie de checagem é utilizar aqui as transformações de Galileu e ver que os resultados, tanto em S quanto em S' são os mesmos, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!